Você fica sempre em busca de qual ação investir, qual ação que deve se valorizar nos próximos tempos, ou você olha mais profundamente em que setor essa ação se encontra? Esse setor está em crescimento? Esse setor está atrativo? Não adianta nada você escolher uma boa ação em um setor ruim. Se você escolhe uma boa ação em um setor ruim, essa ação se transforma em uma ação ruim, naturalmente, assim como uma laranja. Tem um suco de laranja podre lá. Você coloca uma laranja maravilhosa dentro daquele suco, o suco vai continuar podre. Então, cuidado. Você precisa entender os setores de ações, como eles se comportam. Tem setores que se beneficiam, que se valorizam quando a maioria das ações estão caindo. Você podia estar lucrando, você está perdendo. Quando você entende os setores, você consegue analisar e selecionar suas ações de uma forma muito mais precisa e, naturalmente, vai fazer você ter mais resultados. Se você quer entender quais são os melhores setores de ações para se investir em 2022 e além, a partir de agora, entender o contexto, todos os setores, como cada um funciona, isso é o que eu mostro nesse vídeo até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que vão te ajudar a você também conseguir se transformar em um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa com tranquilidade e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. Tanto durante os momentos de crescimento da economia, quanto durante os momentos de crise. E é óbvio que eu não estou falando sobre day trade, especulação de curto prazo, opções, ficar olhando o gráfico, ficar lendo notícia. Não, nada dessa infantilidade. Estou falando sobre um método validado e comprovado no longo prazo. Eu sou Vinícius Marinho, especialista em investimentos, e o tema do episódio de hoje é: quais são os melhores setores de ações para investir a partir de 2022? Hoje você vai sair daqui entendendo todos os setores de ações que existem na bolsa e sabendo quais são os melhores para você investir a partir de agora. Muito mais do que uma listinha de, poxa, esses setores vão bombar em 2022. Gente, eu não vou te dar isso. Por quê? Porque isso é charlatanismo, isso é mentira. Não tem como a gente saber quais vão ser os setores cujas ações vão se valorizar mais durante o ano de 2022. É completamente possível. Agora, eu consigo te mostrar com clareza quais são aqueles melhores setores para investir a partir de agora. Se a rentabilidade vem em 2022, se a explosão vem em 2023, 2024, aí é outra história. Mas entendendo os setores de ações, você vai conseguir tomar decisões que fazem mais sentido para você, que vão ser mais assertivas para você, porque cada investidor sempre em alta monta a sua carteira de acordo com o seu perfil, com seus objetivos, com aquilo que mais gosta, tá? Então eu vou te explicar todo o cenário, você vai sair daqui sabendo os melhores setores e eu vou revelar para quem ficar até o final aqueles onde eu tenho maior convicção, tá? Para os próximos meses e para os próximos anos, tá bom? Vamos começar então, gente, a nossa live de hoje. O que acontece? Qual é o grande problema, tá? A maioria das pessoas só foca em estudar ações. Elas querem saber qual é aquela ação que é a pimentinha, qual é aquela ação que vai, poxa, rentabilizar pra caramba nos próximos meses e anos. E as pessoas esquecem o que é uma ação. Quando você para pensar, o que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma parte, a menor parte do capital social de uma empresa. O que é isso, menor parte do capital social de uma empresa? Vamos lá, em português. Imagina que você está numa casa, tá? Eu estou aqui numa casa. Na minha casa. Estou na minha casa, qual é a menor parte dessa casa? É um tijolo. Então, a casa é composta de, poxa, sei lá, milhares de tijolos. Milhares de tijolos. Então, a menor parte da casa, e eu estou falando na estrutura de alvenaria, tá? É o tijolo. Assim como a menor parte da empresa é uma ação. Então, se eu compro, por exemplo, todas as ações da empresa, eu sou dono de toda a empresa. Se eu compro 1% das ações da empresa, eu sou dono de 1% da empresa. E assim por diante. Então, quando eu compro uma ação, eu estou comprando uma empresa. E essa empresa, ela atua num certo setor da economia. Então, por exemplo, vamos pensar aqui em alguns casos. Lojas Renner, setor de vestuário. Vamos pensar outro caso. Petrobras, setor de petróleo. E assim por diante. Por que isso é tão importante? Porque a depender de um setor ou de outro setor, uma ação ela se comporta de forma completamente diferente. Quer ver? Deixa eu te comprovar, vou te mostrar uma coisa aqui na minha tela agora. Ó. Vou te mostrar alguns resultados de investidores sempre em alta durante o ano de 2021. Olha só, estou compartilhando aqui com você um resultado que a Adriana, investidora sempre em alta, me mandou, compartilhou comigo. Olha só que legal. Ela foi lá e comprou as ações da Tronox
e pagou R$ 43,01. Você está vendo ali embaixo, por cada ação. Aí no dia que ela me mandou esse print, o preço da ação estava em R$ 68,59. Ela estava tendo um lucro de 59,47% com essa ação. No mesmo período de tempo, olha que louco. Na linha azul você consegue ver o quanto variou o preço da ação da Tronox, da ação que ela comprou, desde o dia que ela comprou até o final de 2021, tá? E você pode ver que terminou o período com uma valorização de 60%. Sendo que o índice Bovespa, que é essa linha laranja, o que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Esse índice Bovespa estava caindo 6,98%. Então você pode ver que alguns setores destoam muito das outras ações de outros setores. Vou te dar um outro exemplo aqui da Adriana também. Foi lá, investiu nas ações da Metisa, pagou R$ 31,60, certo? E no dia que me mandou esse print, fim de 2021, o preço da ação estava R$ 42,00. O que aconteceu? Ela estava tendo um lucro de 32,89% com essa ação. No mesmo período de tempo, a média das ações da bolsa estavam se desvalorizando, olha lá, olha a seta laranja, estavam se desvalorizando 13,16%, enquanto a ação dela estava valorizando 34,5%. Vamos pegar aqui um outro investidor sempre em alto, o Thiago. Olha só, o Thiago foi lá e comprou as ações da Energias do Brasil, está uma seta vermelha ali, pagou R$ 16,04 por ação. No dia que mandou esse print estava R$ 20,51, 27,54% de lucro. E o que acontece? Olha só, olha que louco o comportamento da ação completamente diferente, destoando totalmente da média das ações da bolsa. Então, você consegue perceber que as empresas de um determinado setor destoam das outras. Isso é normal. Os setores das ações são extremamente importantes na hora que você vai analisar uma ação. Porque cada setor se comporta de uma forma em um determinado momento. Tem momentos de queda para a maioria das ações que tem setores que se beneficiam. Tem momentos de queda e setores vão junto, caem atrás. Tem momentos de queda, tem setores que não acontece nada. É um mar calmo, uma calmaria, uma tranquilidade. E é isso que eu vou começar a te mostrar a partir de agora, tá? Outra questão. Mais do que o setor, muitas vezes, alguns setores eles se beneficiam de momentos de crise, de momentos de queda para a maioria dos outros setores. Não adianta nada você escolher uma boa ação em um setor ruim. Se você escolher, foca comigo e anota isso, tá? Entrou num vídeo meu, papel e caneta na mão. Não adianta você comprar uma boa ação em um setor ruim. Quando você compra uma boa ação em um setor ruim, você transforma essa ação em uma ação ruim. É como se fosse você tá lá fazendo um suco de laranja. Tá? E aí, poxa, tá cheio de laranja boa ali e tal, e daqui a pouco você coloca uma laranja podre, outra podre, outra podre, outra podre. O que vai acontecer com esse suco? Esse suco vai ficar podre. E aí não adianta depois você vir com uma laranja boa dentro do suco podre. O suco não vai ficar bom, o suco vai ficar podre. Essa laranja vai se tornar podre. Um outro exemplo melhor. Sabe quando tá aquela laranja mofada na sua fruteira, porque você esqueceu, você foi viajar, foi pra praia, voltou, e aí você viu, meu Deus, eu deixei essas frutas aqui, aquele monte de mosquito lá, não sei se já aconteceu com você, comigo já. E você viu lá, e tinha uma que tava meio mofada, sabe? Eu não sei se é mofo aquilo, acho que é. Tava mofada. Se você deixou outra boa encostada nela, ela vai mofar também, ela vai ficar ruim também. Então, por exemplo, vou te mostrar um caso prático, tá? De uma boa ação em um setor ruim, que se transforma em uma ação ruim. Por exemplo, Ambev, uma ação adorada por várias pessoas. Muita gente gosta dessa empresa, gosta de investir na Ambev. Por quê? Porque ela é uma empresa, estou olhando aqui dentro do site Status Invest, tá? Onde você consegue ter acesso a alguns indicadores de forma bem rápida das empresas para você analisar. Mas o que você consegue ver, tá? Ela tem uma margem de lucro, olha só, ela tem uma margem de lucro de 17%. Então pega tudo que ela recebe, tudo que ela vende, todas as vendas dela, abate ali o imposto direto da venda, abate ali o que tem de devolução, etc e tal, e pega o lucro líquido que a empresa tem e divide por toda essa receita, todo o faturamento líquido dela. Ela fica com 17%, isso é bem alto, tá? Tem várias empresas, supermercado, por exemplo, a média é 2%. Tem outras empresas que, a maioria das empresas é menor essa margem aqui. Ela tem uma rentabilidade sobre o patrimônio total dela que é bem grande, 15% é uma boa rentabilidade.
Só que, então assim, e aí eu vejo o preço dela não tá muito caro lá essas coisas, o preço tá ok. O endividamento dessa empresa, como é que tá? Olha só, não tem dívida, é dívida negativa, ela tem 3 bilhões de dívida, mas tem 18 bilhões em caixa, muito dinheiro em caixa. E aí, quando eu olho assim, o primeiro olhar, parece, poxa, ação interessante essa, hein? Qual é o problema dela? Olha aqui, o lucro dela não cresce. O que faz o preço de uma ação subir no longo prazo? Único ponto, único padrão encontrado, aumento do lucro da empresa. O preço de uma ação sobe à medida que o lucro da empresa sobe. E o preço de uma ação cai à medida que o lucro da empresa cai. A Ambev, ela já tem 60% do mercado. Ela precisa ir para Marte para conseguir expandir o seu negócio, porque ela já vende em vários países do planeta. Ela já é líder de mercado. Ela não consegue mais muito crescer. E olha só, o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, 0,2% é muito pouco. E se ela tivesse estupidamente barata, por exemplo, com o preço da ação na metade do que está hoje, aí talvez valeria a pena investir, tivesse lá uns R$7 por aí. Só que agora, ela não está tão dada de barata assim. E ela não consegue crescer o lucro. Então esse aqui é o caso prático de uma excelente empresa em um setor ruim e a ação se transforma em ruim. Ah, Vinícius, mas ela paga um dividendo de 4%. Poxa, você está de sacanagem comigo, você está dizendo que você quer ganhar 4% em ações, né? Pô, você está brincando com a minha cara. E quando você vai pegar a rentabilidade histórica da Ambev, você vê que ela sempre fica nesse cercadinho, ó. Ela fica entre R$15, R$25, R$23, nunca chegou a 25. Volta para R$10, R$12, R$13. No máximo ela vai para uns 20 aqui, ela não consegue ir além, porque a empresa não consegue crescer, tá bom? Então, Ambev aqui para mim é um excelente exemplo de uma boa ação em um setor ruim que acaba se transformando em uma ação ruim. A partir de agora, eu vou explicar para você como funciona cada setor de ações que existem na bolsa, tá? Basicamente, a gente pode pegar e categorizar todos os setores que existem na bolsa em 3 grandes áreas, tá? Em 3 grandes tipos de setores. Que tipos de setores são esses, tá? Eu chamo esses setores de setores do tipo cruzeiro. Você pega o papel e caneta, eu recomendo para você, ou pega um bloco de notas e divide em 3 partes, assim. E aí você pode ir anotando se você quiser. Vou dar exemplos, inclusive. Então, setor tipo cruzeiro, setor tipo lancha e setor tipo barco pirata. Que isso, Vinícius? Barco pirata? Você tá brincando com a minha cara? Não, é verdade. Setor tipo barco pirata. Então, cruzeiro, lancha e barco pirata. O que significa cada coisa? Setor do tipo cruzeiro, e aí você vai começando a ver qual setor combina mais com você, combina mais com o que você procura ao investir na bolsa, tá? O setor tipo cruzeiro é basicamente o conjunto daqueles setores mais previsíveis, mais resilientes. Pensa, por exemplo, um cruzeiro, negócio gigantesco no meio do mar. Veio uma tempestade, veio onda forte, veio onda alta, bateu no cruzeiro, o cruzeiro ele tá lá, na dele. O cruzeiro ele não arrebenta, ele não quebra no meio. É diferente de uma lancha. Uma lancha, ela muda muito de direção com base nas ondas. Diferente de um barco pirata, porque você não sabe o que esperar do pirata. Pode acontecer qualquer coisa lá. Então, quando eu falo de ações de setores do tipo cruzeiro, eu estou falando de ações de quais setores? Pega um papel e caneta e anota aí. Olha só. Primeiro setor financeiro. Mais especificamente o setor bancário. Por que o setor bancário, e mais do que eu te citar aqui os setores, eu quero que você entenda. Quem aprende não depende. Quando você tem entendimento, tem conhecimento, você não depende nem de mim mais. Eu quero fazer com que você seja independente, você consiga executar as suas próprias decisões por conta própria. Então eu vou te explicar o porquê das coisas e não só te dar uma listinha rasa. Vou te ensinar a pescar, não vou te dar um peixe, tá? Então o que acontece? O setor bancário. Por que o setor bancário é extremamente resiliente? Acontece o seguinte, se você for pegar até historicamente e olhar, por exemplo, qual é o lucro do Itaú durante momentos de crescimento da economia. Poxa, o lucro é 25 bilhões, 30 bilhões, nessa faixa aí, tá? Pega no momento de crise, você deve pensar, poxa, dá um prejuizaço. Não, lucra 15. Então, lucra um pouco menos, lucra, mas lucra igual, continua lucrando. É uma empresa que, poxa, praticamente, eu não posso dizer 100%, né? Mas não corre risco de quebrar, porque se dá bem em momentos de crise e de crescimento. Por quê?
como que funciona um banco, né? Um banco, basicamente, ele é uma instituição que pega dinheiro emprestado com algumas pessoas, pagando uma taxa que é uma mixaria, pega esse dinheiro dessas pessoas e empresta para outras pessoas, cobrando uma taxa que ela paga ao ano para essa, ela cobra mensal dessa. E ela ganha com a diferença entre as taxas. É assim que funciona um banco, basicamente. Quando as taxas de juros estão baixas, momento de crescimento da economia. Nossa taxa Selic, taxa básica de juros da economia, está baixa. O que acontece? Taxa de tudo na economia está baixa. Financiamento, crédito imobiliário, empréstimo pessoal, crediário nas lojas, tudo. Aí, se a taxa está baixa, a economia está crescendo, as pessoas estão mais empregadas, as pessoas não sabem viver com o seu patrimônio no Brasil, com o seu dinheiro no Brasil. Algumas precisam do empréstimo. Outras, muitas, não sabem viver com o seu dinheiro. Elas sempre têm que pegar algo a mais emprestado porque não sabem se controlar. As pessoas querem consumir muito mais, pegam muito mais empréstimos, fazem muito mais financiamentos. Com isso, o banco ele lucra com a escala, com os empréstimos de dinheiro a muita gente, a milhões de pessoas. Então ele lucra a partir da escala, ele consegue escalar e emprestar dinheiro para muita gente, com uma taxa menor. Quando a taxa Selic, a nossa taxa de juros como hoje está em patamares elevados, muita gente desempregada, pouca gente quer pegar um empréstimo, quer fazer um financiamento. Só que agora ele cobra uma taxa de juro bem mais gorda, bem mais salgada. Por isso ele consegue ter ganho não com escala, porque ele não consegue emprestar dinheiro para tanta gente, mas com margem, ele tem uma margem de lucro maior. Então, em momentos de crescimento da economia, ele faz o quê? Ele ganha na escala. Quando tem momentos de crise, momentos de taxa Selic em alta, ele ganha na margem. Por isso que ele acaba lucrando sempre. Outro setor, te dei um exemplo aqui de Itaú, tá? Outro setor, gente, eu vou citar ações aqui para você se ambientar. Nenhuma dessas ações são recomendações de investimento, tá bom? É importante que você entenda isso, tá? Porque o Vinícius falou Itaú, vou investir em Itaú, depois você vai querer me cobrar alguma coisa. Pelo amor de Deus, investe depois de você saber milimetricamente o que você está fazendo. Aqui eu tô te dando um overview, tá? Outro setor, tipo Cruzeiro, essas empresas mais resilientes. Basicamente, setor de energia. Né? Então, uma boa representação e uma excelente ação na minha concepção, tá? Não é uma recomendação para você, mas é uma excelente ação na minha concepção, é a ação da Taesa. A Taesa é uma transmissora de energia, tá? E basicamente você pode pensar assim, poxa, vamos pensar num momento de crise. No momento de crise, as pessoas deixam de fazer muita coisa, as pessoas deixam de se divertir, as pessoas deixam de viajar, as pessoas deixam de comprar muitas coisas. Agora, de consumir energia, você pode até dar uma economizada, mas você não consegue mudar radicalmente. Então as empresas de energia, seja distribuição, seja transmissão, seja geração de energia, tem 3 subsetores aqui dentro, elas são extremamente previsíveis. Primeiro que a demanda das pessoas não muda muito. Você pode apagar uma luz ou outra, você pode economizar do jeito aqui e ali, só que não tem muito de onde tirar. Outro ponto, a empresa ela não corre o risco de, por exemplo, acontecer uma mudança no comportamento do consumidor. Né? O que, por exemplo, uma empresa de varejo, uma empresa de moda, por exemplo, de vestuário, ela corre esse risco. Né? As pessoas não querem mais roupas tão iguais, tipo lojas Renner, elas querem roupas mais exclusivas, a renda das pessoas aumentou, elas vão comprar esse tipo de roupa. Não. Por quê? Energia é concessão. Então, assim, poxa, eu tô no Rio Grande do Sul, tô aqui no Rio Grande do Sul, tá? Eu sou gaúcho. E aí o que acontece? Eu quero receber energia da Transmissão Paulista. Não tem como. Eu preciso consumir energia aqui da RGE. E ponto final. Não tem como eu escolher. Basicamente, é previsível. É um negócio extremamente previsível. É concessão e tem uma demanda praticamente igual. Então, eu investir em empresas de energia me dá uma previsibilidade muito grande. É um cruzeiro navegando no meio do mar. Pode vir tempestade, pode vir dia de sol, que vai estar tudo certo. Tá? Outra empresa, na verdade eu vou te falar outro setor, depois eu falo outra empresa. Mas outro setor extremamente previsível, extremamente... um cruzeiro. Não tem uma palavra melhor que essa. É o setor de água e saneamento, tá? Poxa, e tem muita oportunidade nesses 3 setores que eu falei aqui, tá? Muita oportunidade. Dado de barato. Água e saneamento é a mesma coisa da energia. Poxa, tem como você se livrar? Poxa, não quero mais tomar água. Não quero mais usar água para fazer alimento. Não quero mais usar água para tomar banho. Eu vou usar, sei lá, qualquer outra coisa. Não tem como.
Absolutamente não tem. A demanda é previsível. De novo, assim como a energia é concessão. Então você não tem como, eu quero receber água da Sanepar aqui no Rio Grande do Sul. Não, a Sanepar é do Paraná. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul é a Corsã e pronto, tem que receber dela. Então é extremamente previsível, tá? É reloginho, pode vir crise, pode vir... Não tem problema, zero estresse, tá? Outro setor mais... Vou até mudar as ordens aqui que eu tinha anotado para falar com você, tá? Um exemplo aqui é a Sanepar, tá? Outro setor extremamente previsível é telecomunicações, né? Vamos pensar, telecomunicações é a mesma coisa. Quando eu falo de telefonia móvel é um pouco diferente, mas quando eu falo de telefonia fixa, e muitas empresas ainda usam telefonia fixa, etc e tal, o que acontece? Basicamente, em uma determinada região, vou te contar um caso. Eu tenho uma empresa que eu não gosto da prestação de serviço, tá? E eu vou falar abertamente aqui porque eu não tem problema nenhum, tá? Que é a Oi. O atendimento da Oi é... Nossa! Eu tive experiências horríveis com a Oi. E quando eu era oficial do Exército, durante o período de tempo, eu fui da parte de contratos, de licitações. E lá eu ia fazer, a gente fez todo um desenho novo de toda a parte de telefonia do quartel. E eu queria contratar uma empresa, eu não sabia quais empresas prestavam serviço ali para aquela região, para aquele bairro especificamente onde estava localizado o quartel, né? E eu cheguei na seguinte conclusão, que era só a Oi que prestava serviço ali. Isso é ruim do ponto de vista do consumidor, que ele não tem muito poder de escolha. Tem locais que não, você pode puxar a rede de várias outras empresas de telefonia, mas tem locais que é só aquela e pronto. Então tem uma alta previsibilidade, porque telefonia fixa é a Oi e pronto. Outra região é a Claro e ponto. Outra região é a Vivo e ponto. E aí, essas empresas elas mudam uma coisa ou outra no que se refere à internet e no que se refere à telefonia móvel, tá? Muda uma coisa e outra. Mas é extremamente previsível, porque também tem uma concessão. Uma empresa dessa ela não fica sem dinheiro, não fica sem entrar dinheiro, porque uma parte é concessão, a outra parte não é, mas uma parte é, então ela tem uma previsibilidade maior. Os setores que têm maior previsibilidade, energia, saneamento e telecomunicações. Depois vem o setor financeiro, tá? Vem o setor financeiro. Depois, qual setor que vem? Altissimamente previsível, altissimamente resiliente, tá? O setor aqui, agronegócio. E daqui a pouco eu vou falar para você, lá na parte do barco pirata, que são commodities, né? Commodity é algo que é bem complexo, é algo muito imprevisível. Mas o agronegócio no Brasil é extremamente previsível. Por quê? Primeiro ponto, vamos pensar o que é o agro, o que o agro representa no Brasil. É um setor que eu gosto muito, tá? O agro representa 27% do PIB do país. 27%, mais de 1/4 do PIB do país, o responsável é o agronegócio. E, mais do que isso, por conta disso, na verdade, a gente vê o quê? Bancos dão linhas de crédito e de financiamento com vantagens gigantescas, com taxas muito baixas para o agronegócio. Por quê? Porque isso move o país. A gente vê investimentos ligados ao agronegócio isentos de imposto de renda. Com isso, fica mais barato para o produtor rural pegar um empréstimo. Então, o agro é muito influenciado pela legislação, pelo governo. Por quê? Porque ele é quem leva o país nas costas. Se você for ver, a crise no Brasil, a indústria parou, diminuiu muito a produtividade, o agro só cresce, o agro só aumenta a produtividade, só melhora e leva o Brasil nas costas. Além disso, quando eu penso em agro, eu estou pensando o quê? Grãos, né? Basicamente, talvez você saiba, talvez não, mas tudo que a gente come é cotado em dólar, em alguma medida. Se você for pegar o trigo, por exemplo, o grande responsável por produção de trigo é a Rússia, certo? E aí o preço do trigo vai subir, já subiu, né? O preço do pão vai aumentar. Feijão, café, vários alimentos. Todos os alimentos, eles são cotados em dólar no mercado internacional. É a referência internacional. Então, valorizou o dólar, subiu o dólar, o preço de tudo aumenta. Naturalmente, a empresa do agro, produtora de grãos, que vende os seus grãos, passa a lucrar mais em reais porque o dólar está mais alto. Certo? No momento em que o dólar cai,
o custo de vida das pessoas acaba caindo um pouco. O poder de compra das pessoas acaba subindo um pouco. E é natural, as pessoas acabam comprando mais. Então é por isso que a gente vê empresas nesse setor do agro que, poxa, elas passam ano após ano aumentando lucro, aumentando lucro, aumentando lucro, aumentando lucro. Por quê? Conseguem pegar linhas de financiamento baratíssimas, dadas de baratas, conseguem crescer no momento de crise, que é o momento em que o dólar sobe, e no momento de crescimento da economia, que é o momento onde o dólar cai. Por quê? Quando o dólar cai, tem essa contraposição do aumento no consumo, porque as pessoas têm mais dinheiro na mão. Quando o dólar sobe, as pessoas compram menos, só que o dólar está mais alto. E ela consegue vender por um preço maior. Então, o agro é extremamente resiliente, extremamente previsível no Brasil. Esses alimentos são commodities agrícolas. Eu não quero que você confunda com o que eu vou falar no final aqui desse vídeo, tá? Commodity é complexo, exceto commodity agrícola. Commodity agrícola, ou seja, o setor do agro é muito mais tranquilo, tá? Um exemplo de uma ação desse setor é a SLC Agrícola, por exemplo. A SLC Agrícola é uma produtora, ela planta, né? Algodão, milho e soja. E ela tem, poxa, melhora resultado há muito tempo, vários anos aumentando o lucro. Eu tenho essa ação, tô quase 200% de lucro. Deixa eu ver quanto que tá o preço hoje. Eu comprei por R$18 a primeira vez e eu vi que bateu 50 esses dias. Não sei se caiu hoje. Ó, tá 53,59. Só hoje, olha só que loucura, minha gente. Olha só que loucura. Só hoje subiu 5,37%. Eu comprei essa ação por aqui, ó. Por aqui, ó, nessa faixa. Tava 18, ó, foi nessa subidinha aqui, ó, no final de 2020. E, ó, ela ignorou o que aconteceu em 2020 e foi além. E foi além. Empresa melhorando, empresa muito redonda. 18, deixa eu ver, gente. Será que vão bater os 200%? Ó, quando chegar a R$54, eu bato 200% de lucro nela. Então, essa é uma representação, é um exemplo. Tem outras empresas, tem, por exemplo, 300, é uma outra empresa do agro. Tem uma outra empresa do agro que é mais focada na parte imobiliária, na parte da terra, tá? Que é a Brasil Agro. Então, poxa, tem várias opções aí, não são muitas, mas tem várias opções no agro, tá? Outro setor bastante previsível é o setor de alimentos. Alimentos. Por quê, gente? Basicamente, pensa no momento de crise. As pessoas escolhem cortar várias coisas, mas ninguém corta alimento. Você pode substituir um alimento mais caro por um mais barato. Poxa, talvez hoje você não coma mais picanha, mas você come outra carne, entende? Mas você não deixa de comer carne, só se a coisa está bem apertada ou se você é vegetariano, vegano e tal. Mas, basicamente, você substitui, mas você não deixa de comprar, você não deixa de consumir, você não tem opção, você tem que comer. A não ser que você seja uma pessoa iluminada, espiritualmente muito elevada e uma das poucas pessoas no mundo que não come. Mas, via de regra, você tem que comer. E uma excelente empresa nesse setor que eu gosto é, por exemplo, a Camil. É uma excelente empresa nesse setor que eu gosto, tá? Então, altamente previsível. Outro setor muito previsível, embora seja um setor ruim na minha concepção, pelo que a gente tem de disponível de ações aqui no Brasil, é o setor de bebidas, tá? Um exemplo aqui é a Ambev, tá? Outro setor extremamente previsível, para a gente fechar a conta aqui dos setores do tipo cruzeiro, depois eu vou recapitular todos. Setor de saúde, né? Mais especificamente, o setor farmacêutico. Ele é mais do que, por exemplo, análises clínicas, sabe aquelas clínicas de diagnóstico? É mais do que, por exemplo, plano de saúde, também é super previsível, mas eu colocaria, em primeiro lugar, farmácia, em segundo lugar, ou setor farmacêutico em geral, em segundo lugar, plano de saúde, terceiro lugar é análises clínicas, tá? E, por exemplo, uma ação do setor farmacêutico é a Hypera, antiga, eu já ia falar o nome anterior, né? Lá em 2017 ela mudou para Hypera, 2018, por aí. Mas antigamente, por muito tempo foi a primeira vez que eu tive contato com ela, a Hipermarcas. Ela era uma holding é uma empresa dona de várias outras empresas. E ela era dona de várias outras empresas. Só que ela decidiu focar só no setor farmacêutico. E ela, por exemplo, é dona do Buscopan, por exemplo, que é um medicamento muito famoso. Ela comprou o Buscopan, ela é dona do Buscopan. Então, poxa, remédio não tem muito o que pensar, né? É só você... Gente, é simples investir na bolsa. Não estou dizendo que é fácil. Lucrar nas altas quedas da bolsa não é fácil, mas é simples. Pensa no momento de crise, o que você deixaria de comprar? Tudo que você deixaria de comprar, não substituía.
não substituiria, deixaria, ou poderia deixar, ou que as pessoas em geral, não você, mas as pessoas em geral poderiam deixar um pouco de lado, isso não é previsível. O que é previsível? O que não tem como fugir. Então, por exemplo, alimento não tem como fugir, energia, água e saneamento, financeiro, banco não tem como fugir, bebidas, telecomunicações, agronegócio, saúde, não tem como fugir. Poxa, eu tô com uma doença, tô mal do estômago, vou fazer o quê? Vou ficar morrendo na cama? Eu já fiz essa. Gente, teve uma época que eu não queria tomar remédio. E aí eu fiz uma promessa pra mim mesmo assim. Não vou tomar remédio independente da circunstância. E só produto natural, só chá e tal. E meu Deus, começou a me dar calafrio, tava com uma febre. Eu comecei a desmaiar de febre. E eu tava sozinho em casa. E aquele negócio subiu pra 38, 39, 40, 41. E eu, meu pai do céu. Eu dormi embaixo do chuveiro. Morno, né? Não pode ser gelado. Eu descobri nessa época também. De tanta febre que eu tava. E aí eu tasquei depois um dipirona ali, mas... Gente, não dá. O remédio é para isso, né? Para momentos extremos. Então você vai comprar remédio, você vai consumir remédio. Esses são os setores do tipo cruzeiro, tá? Quais setores? Anota aí. Financeiro, mais especificamente o bancário. Segundo lugar, energia, saneamento, água e saneamento, energia, alimentos, bebidas, telecomunicações, agronegócio e saúde. Então, esses setores são ideais para aquelas pessoas mais conservadoras, aquelas pessoas que não querem ver as suas ações oscilarem muito. Não quer dizer que não vai oscilar. Vai oscilar. Bastante se você não souber lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, se não souber usar anti-ações, se não souber calibrar bem os percentuais. Vai mexer bastante igual. Agora, mexe muito menos. Oscila muito menos o preço da ação no curto prazo das ações desses setores, tá? Outro tipo de setor. Outro tipo... não é cruzeiro, é mais frágil, é tipo lancha. Qual é a peculiaridade da lancha, né? Vamos comparar a lancha e o cruzeiro. O cruzeiro, ele nunca é muito impactado. Vem uma onda forte, vem uma onda grande, bate no cruzeiro, ele dá uma chacoalhadinha de leve. Só que ele não consegue pegar muita velocidade. Isso é fato. A lancha, em contrapartida, é diferente. Eu e minha esposa, a gente foi para Ilhabela, São Paulo. Em 2019, final de 2019, se não me engano, ou 2018, não lembro exatamente. E a gente foi conhecer umas ilhas ali na volta. E na volta, e aí começou assim, e aí a gente foi de manhã, almoçava lá na ilha e tal, não tinha luz, não tinha nada, só tinha um quiosquezinho lá. A gente foi, almoçou e daqui a pouco começou a fechar o tempo. E era longe, assim, de Ilhabela, que era onde tinha luz, né? E começou a fechar o tempo e começou a se armar. E aí o cara lá, não sei se é piloto que chama, da lancha, ele chamou, gente, a gente vai ter que ir, que vai dar temporal. E vai passar, e já era tardinha quase, assim, a estratégia, né, o planejamento era a gente voltar tipo 17 horas. Mas quando deu 15 horas, assim, 3 da tarde, o negócio começou a fechar, o tempo começou a fechar e o cara, não, vamos porque vai dar ruim. Se a gente ficar aqui à noite, a gente não tem luz, não tem água potável, não tem basicamente nada. Porque as pessoas, eu acho, não lembro exatamente, mas eu acho que as pessoas do quiosque já tinham ido embora. Porque você podia chegar de Jeep ou podia de lancha. Só que a gente tava de lancha, não tava de Jeep, não tinha lugar para todo mundo. Tinha uns Jeeps ali, mas não tinha lugar para todo mundo, né? E basicamente a gente pegou a lancha e foi. E meu Deus, gente. E chovia, e temporal, tempestade... E parecia que vinha uma facada, assim, de tão rápido que tava a lancha. Parecia que cada gota de chuva vinha uma facada. Graças a Deus a gente chegou bem lá do outro lado. E o que é mais louco, tem uma propaganda negativa aí pra Ilhabela. Mas quando começou a chover, tinha uma mulher desesperada na nossa lancha. Porque a gente foi num grupo, assim, de 8 pessoas, acho. E ela pediu colete salva-vida e não tinha colete salva-vida. Meu pai do céu, começou uma gritaria, foi muito engraçado. Mas que bom que a gente tá aqui hoje pra contar essa história, né? Mas deu medo na hora. Mas o que acontece? A lancha ela é rápida. Só que eu lembro que em vários momentos ali naquele trajeto, que a gente tava muito rápido, eu não tenho nem noção de qual a velocidade que a gente tava, em vários momentos, por causa das ondas formadas pela tempestade, pelo vento, o que acontece? A gente voava assim um pouquinho, sabe? A gente voava. Então o negócio é muito mais instável. O negócio ele chacoalha muito mais no curto prazo, só que ele pega mais velocidade. Então basicamente é assim que funcionam os setores
do tipo lancha, tá? Quais são os setores do tipo lancha? Eles são setores que dependem mais do crescimento da economia. Os setores mais previsíveis é praticamente independente, tá? Melhora com o crescimento da economia? Melhora, tudo melhora com o crescimento da economia. Agora, ele não depende para ter resultado. Energia não depende, água e saneamento não depende, banco não depende. Agora, setor do tipo lancha depende. Então, quando a economia cresce, as empresas desse setor lucram muito mais. Quando a economia decresce em momentos de crise, as empresas elas caem, se desvalorizam muito mais. Exemplos de setores, tá? Varejo, como por exemplo vestuário, eu quero dizer aqui, como por exemplo lojas Renner. Outro setor, varejo, por exemplo Magazine Luiza, tá? As pessoas compram mais quando elas têm mais dinheiro no bolso, quando as pessoas estão mais empregadas. Porque isso aqui, querendo ou não, é supérfluo. Não, Vinícius, geladeira não é supérfluo. Pois é, mas um sofá novo você pode ficar com o antigo. Uma TV nova é supérfluo, você pode ficar com o antigo. Poxa, uma brusinha, uma roupinha ali, poxa, você não precisa, sabe? Você tá lá comprando só porque você viu, você tá com dinheiro. Ah, você quer comprar uma roupa, você não precisa, no fim das contas. Então, isso é afetado. Shopping center é muito afetado em momentos de decrescimento, de crise, de recessão na economia. Um exemplo aqui é a Multiplan, Multi3, o ticker, o código dessa ação. Por quê? Talvez você saiba, talvez não, mas os shopping centers, basicamente, eles ganham muito dinheiro com a circulação de pessoas, com atividades acessórias dentro do próprio shopping. Além disso, até puxando um pouco para os fundos imobiliários aqui, que também casam a mesma explicação, os fundos imobiliários donos dos imóveis, dos shoppings, quanto que eles cobram de aluguel das empresas que têm sua lojinha lá no shopping? Esse contrato, ele tem um valor fixo, mas tem um valor também que depende da projeção de vendas daquelas empresas. Se a economia está mal, as empresas vendem menos. Se as empresas vendem menos, os fundos imobiliários ganham menos dinheiro pelo aluguel dos imóveis, porque tem uma ligação com a projeção de vendas. Então, shoppings, de forma geral, ações e fundos imobiliários aqui, são bastante afetados em momentos em que a economia não está crescendo, tá? Outro setor que traz muita oportunidade para o longo prazo, não é para amanhã, para a semana que vem, talvez nem para o ano que vem. Tem muita coisa barata, só que depende do crescimento da economia, é o setor de construção civil. Um exemplo é a Estec, tá? Uma das primeiras ações que eu investi lá atrás, a Ezetec, que é uma incorporadora, uma construtora, tá? E a gente tem muitas ações boas. Na mentoria Lence, a gente está fazendo uma análise de todas as ações da bolsa. E a gente encontrou, se eu não me engano, 6 ou 7 construtoras assim impecáveis. Oportunidades abissais, absurdas. Então tem muita coisa boa nesse setor, tá? De construção civil. Quando que esse setor vai se valorizar? Igual aos outros casos, quando a taxa Selic voltar a cair, quando as pessoas voltarem a ter uma empregabilidade maior, taxa de desemprego cair. Só que, se você tem paciência, a hora de comprar é justamente no meio do furacão, no meio do caos, tá? Mas aqui tem coisa boa, tem bastante oportunidade aqui. Outro setor, transporte, tá? Modais ferroviário, rodoviário, etc e tal, e concessionárias, tá? Então, por exemplo, se eu for pegar e investir nas ações da Rumo, a Rumo Logística, Rail 3 é o ticker da ação, eu estou focando em transporte ferroviário. Se eu estou, por exemplo, investindo na ação da Eco Rodovias, estou comprando uma ação de uma empresa de pedágio, por exemplo, a CCR é outra empresa de pedágio. Por que isso muda? Por que depende do crescimento da economia? Se eu for pegar assim, os fretes, o frete não muda. Agora, as pessoas viajam muito mais quando tem mais dinheiro no bolso, quando a economia está crescendo, quando as pessoas estão mais empregadas. Poxa, tô com dinheiro apertado? Pensa no Brasil como um todo. Poxa, tô com dinheiro apertado, vou de ônibus. Tô com dinheiro sobrando, vou com meu carro. Tô apertado, vendi meu carro. Tô com dinheiro sobrando, tenho carro. Muita gente, acontece isso, né? No momento de crise, às vezes todo mundo perde um emprego em casa, tem que vender, etc e tal. Então, quanto mais carros, vamos pensar numa empresa que tem concessão de uma rodovia, né? Eco Rodovias, por exemplo. Quanto mais carros passarem, melhor para ela. Então, se as pessoas viajam muito de forma privada, melhor, tá? Outro setor, materiais de transporte, por exemplo, Marco Polo, né?
Marco Polo produz basicamente peças metálicas em geral. E aí o que acontece? Quanto mais quente está a economia... Por que a economia está quente? Por que a economia está crescendo? Porque tem muito consumo. Quanto maior o consumo, maior o número de entregas, maior o número de fretes, seja para vender presencialmente, seja para vender de forma online, na internet. Então, quando aumenta o consumo, tem mais caminhões na estrada, tem mais vans na estrada, tem mais transporte, frete. Com isso, se tem algo que foi feito para quebrar, se chama automóvel. Então, quebra o automóvel, corrige o automóvel, manutenção preventiva. Por isso, o setor de materiais de transporte tipo lancha, tá? Outro setor tipo lancha, e vou te falar em lancha nisso, é o setor de turismo. Turismo. Uma representação disso é CVC. Pela mesma explicação que eu dei das concessionárias, dos carros. Quando que as pessoas viajam mais? Quando estão com mais dinheiro no bolso. Então, quando você está com pouco dinheiro no bolso, você não viaja tanto. Então, turismo depende muito do crescimento da economia, depende muito da quantidade de dinheiro que as pessoas têm no bolso, depende muito do índice de desemprego. Se tiver mais baixo, muita gente empregada, é mais gente viajando, mais gente curtindo a vida, os prazeres mundanos e assim por diante, tá? Setores do tipo lanche, então. Varejo, recapitulando aqui. Varejo, vestuário, shopping center, construção civil, transporte, materiais de transporte e turismo. Terceiro tipo de setor, gente. Vamos lá, para depois a gente fazer um resumão disso aqui, tá? Setor barco pirata. O que é o setor barco pirata? Você nunca sabe o que esperar de um barco pirata. Você nunca sabe o que esperar de um pirata. Esses setores são extremamente complexos e imprevisíveis. Você pode imaginar que uma coisa vai acontecer, você pode ver que algo aconteceu no passado e você não consegue discernir se aquilo deve voltar a acontecer ou não. Você não tem previsibilidade naquilo, né? E esses são os setores mais arriscados de se investir. Porque você não tem... Quando você investe num setor previsível, aquele negócio é reloginho. E de tempos em tempos, existe muita euforia no mercado financeiro e muito medo. Quando existe muito medo, é oportunidade para comprar. Quando tem euforia, é oportunidade para vender ações, por exemplo. Então, esses setores do tipo barco pirata são totalmente imprevisíveis. Eles não têm uma previsibilidade específica. Depende do momento, depende do governo, depende de condições externas à empresa, ela lucra ou tem prejuízo. E se tem uma coisa que eu não gosto, é investir na ação de uma empresa onde a empresa não tem controle do resultado dela. Se tem algo que eu não gosto é de não ter controle de resultado. Você pode ver pela metodologia de investimentos que eu aplico, que eu ensino, né? Como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Eu não quero lucrar só nas altas, eu quero lucrar nas quedas também. Eu quero ter previsibilidade de resultado. Então esses setores, de forma geral, eu não gosto. Eu não invisto. Só quando existe uma oportunidade muito grande. E eu vou explicar mais com exemplos disso, tá? Por exemplo, exemplos de setores que não controlam o seu resultado, que não sabem se vão ter lucro ou prejuízo. Um exemplo aqui, educação. No Brasil, e aí um exemplo é a Cogna, tá? Uma empresa que, lucrava muito na época que era, como é que era o nome? Era Croton. Na época era Croton. Eu cheguei a investir nela. O preço da ação, estava lá na lua, chegou a R$20 e hoje o preço da ação é 2. Ela caiu 90% de 2017 para cá. 90%. Esse tipo de ação, Vinícius, não estou acreditando em você. Me comprova que ela caiu 90%? Sim, gente, comprovo. Olha só aqui na tela. Ela tinha o preço de R$20 aqui, 2017. Caiu para 2. Caiu, tá bom, Vinícius, não foi 90, foi 89,78. Mesma coisa. Então, o que acontece? Por que o setor da educação ele é complicado, né? É bem complexo. Principal motivo, tem vários outros, mas principal motivo, tem a questão mais clássica, o online, as empresas não estão preparadas, tá bom. Mas tem a questão principal que é FIES. No Brasil, a educação ela é praticamente dependente do FIES. E a cada 4 anos a gente tem eleição. Então, talvez o governante ele é pró-FIES, o governante atual, e o próximo não vai ser. E vai mudar tudo. Uma empresa que lucrava muito vai passar a ter prejuízo. Porque ela estava aumentando sua estrutura para continuar tendo um aumento na quantidade de alunos e daqui a pouco tudo morre.
cai para água abaixo. Ou as regras, não quer dizer que acabe o FIES, mas as regras ficam mais rígidas. Ou as regras ficam mais frouxas. Enfim, você não tem previsibilidade. As empresas de educação no Brasil, elas dependem, que tem ações na bolsa, tá? Elas dependem muito de um incentivo do governo. E se tem algo que você não tem como esperar, é alguma previsibilidade do governo. Porque ele muda a cada 4 anos. Nem do governo atual, você não consegue ter previsibilidade. Em qualquer canto do mundo, o governo vigente. Imagina quando você tem uma eleição próxima, certo? E você não sabe quem vai ganhar a eleição. Então, não, prefiro ficar de fora, tá bom? Outro setor que é muito complexo, e aqui são vários setores, tá? Não é um setor só, são setores de commodities. Setores de commodities, exceto agrícolas, que eu comentei antes, tá? Exemplo, minério de ferro. Exemplo, celulose. As empresas de minério de ferro, siderurgia, metalurgia, as empresas de celulose, por exemplo, petroquímicos, enfim, todo o setor de commodities, o que acontece? Quem que define o preço do minério de ferro? Quem? Ninguém. E todo mundo ao mesmo tempo. É a oferta e a demanda. É o mercado internacional. Então, não é a empresa que controla o preço do produto que ela vende. Fora isso, além disso, o minério de ferro é cotado em dólar. Então, se tem algo, tem até uma frase, né? O dólar, a taxa de câmbio, que é a comparação entre o valor de uma moeda e da outra. A taxa de câmbio é uma medida que foi projetada para fazer os economistas passarem vergonha. Porque não tem como prever para onde vai o câmbio. A coisa mais difícil do mundo é você conseguir acertar o câmbio. Ninguém nunca acertou. Então, e muita gente continua chutando e investindo com base em chutes. É uma infantilidade danada esse mercado financeiro. Mas olha só, a empresa, ela trabalha com algo que ela não sabe por quanto ela vai comprar, ela não sabe por quanto ela vai vender, nem por causa do preço da matéria-prima, nem por causa do preço do dólar. Ela não tem controle de nada. Então é muito imprevisível esse negócio. Quando você entra aqui, é uma apostinha. Querendo ou não, é uma apostinha. Não é um investimento de fato. É uma apostinha. Você pode analisar, pode ser criterioso, tá tudo bem. Mas tem um quê de aposta ali. Você crê que aquilo vai continuar. Você precisa ter uma crença. Se você não tiver uma crença, você não consegue investir. Sabe? Então, aqui entra minério, aqui entra celulose, aqui entra petróleo, aqui entra petroquímicos, entra tudo isso, tá? Então, via de regra, eu não gosto de me expor nesse tipo de setor. Tá? Outro setor que é complexo, é do tipo barco pirata, são são empresas exportadoras. Então, por exemplo, vamos pensar num caso aqui mais emblemático ainda, Embraer, tá? Embraer produz aeronaves. E Embraer tem um outro efeito, né? Mais preocupante ainda. A Embraer, ela vende poucas aeronaves. Há pouco tempo, ela tinha uma encomenda de aeronaves, tinha uma expectativa de que ia dar um lucro gigantesco, o contrato estava assinado e rompeu o seu contrato. E aí? A empresa ficou a ver navios. Claro que tem toda a questão de processo, de multa, etc e tal, mas nem perto do que ela ganharia de dinheiro entregando aquelas aeronaves, né? Então, quando você exporta, você tem a cotação do dólar que você não controla. E quando você é uma empresa que vende poucos produtos com preço muito alto, um cancelamento de um contrato pode quebrar a empresa. Então, é complexo, tá? Aqui entra também, por exemplo, frigorífico, tá? Que estão perguntando no chat aí. Frigorífico, querendo ou não, é muito imprevisível. Entra na parte de alimento, entra na parte de consumo, mas é bastante imprevisível, tá? A gente pode linkar com alimento? Pode. A gente pode linkar com commodity? Pode, porque commodity, boi gordo, por exemplo, é commodity. Só que no Brasil, os frigoríficos, eu não conheço um que vale a pena investir. Tá? Eu, particularmente, não conheço um que vale a pena investir. O endividamento dos frigoríficos no Brasil é muito alto, é muito elevado. E outros têm histórico de corrupção, assim, daqui até a sola do pé. Então, eu prefiro não me expor, tá? Último tipo de setor barco pirata mais complexo, tecnologia, tá? Tecnologia é um negócio muito complicado porque você lembra do KD? O KD era o site de buscas, até apareceu o Google. Você lembra do Orkut? Orkut bombava, até apareceu o Facebook. O Facebook está perdendo agora usuários ativos. TikTok está bombando lá as dancinhas, Paranauê. Será que vai ter Facebook daqui a pouco?
Então, assim, a adoção disso é muita febre, é muita... E a gente não tem previsibilidade. Ah, Vinícius, o Facebook nunca vai acabar. Pô, você tá brincando com a minha cara, né? Assim, o Orkut também não quer acabar. O ICQ também não. O MSN também não. O Mirk também não. É tudo isso evolução um do outro. Então, assim, se eu for olhar para o Brasil, setor de tecnologia, eu posso olhar, por exemplo, tem um quê de tecnologia, né? Mas é banco. O Banco Inter, por exemplo. E o Banco Inter e empresas de tecnologia, é loucura que as pessoas pagam por uma ação. Dá uma olhada aqui na tela que eu vou te mostrar agora. Olha só. O Banco Inter, ele tem um indicador chamado PL igual a 420. O que é esse indicador chamado PL? Tá? Preço dividido pelo lucro. Então, quando eu pego o preço de todas as ações do banco e divido pelo lucro que o banco deu nos últimos 12 meses, eu chego nesse indicador. O que esse indicador me diz? Bom, se a empresa mantiver o lucro constante, o preço que eu paguei na ação, eu vou levar 420 anos para receber de volta esse mesmo valor por meio do lucro da empresa. Alguém em sã consciência investe para esperar 420 anos para recuperar, não para recuperar o dinheiro investido, mas para ter um retorno igual ao investimento? É óbvio que não. A lucratividade, lembra que eu te mostrei lá da Ambev, que era bem maior? Era 15% aqui. Olha a lucratividade desse banco. 0,41%. É minúsculo. E as pessoas pagam preços exorbitantes porque são investidores de esperança. Investem na crença de que a empresa vai crescer, vai aumentar o lucro e assim por diante. Então é uma coisa muito complicada. Geralmente tecnologia, os preços estão muito altos de forma irracional. Setor de químicos, petroquímicos entra aqui também no barco pirata. Então, resumindo aqui, barco pirata, setores complexos, educação, commodity, exceto agrícola, exportadoras e tecnologia. E aí você pode parar e me perguntar assim agora, Vinícius, quais são os melhores setores? Aí eu vou te dizer uma coisa. Setor de ações é uma coisa que depende muito de perfil, tá? Mas algo que é inegável e vale para todas as pessoas e é uma dica que eu te dou, tá? Preze por setores de fácil entendimento. Preze por setores que você entenda aquele negócio. Por exemplo, banco. Você entende o negócio do banco. Ele pega dinheiro emprestado, pagando uma mixaria para uma pessoa, empresta para outra, cobrando um juro exorbitante. Esse é o negócio do banco. Você sabe que o banco é assim que funciona. Você entende. Agora, poxa, eu vou lá comprar a ação de uma empresa petroquímica que vende YZ... Poxa, é bem mais complexo. Vou entrar numa empresa de aviação que não tem controle de quantos passageiros... A aviação entra em setor complexo, tá? Nunca vi uma empresa boa de aviação para se investir. Mas vamos lá. Tem um custo muito alto para manter os aviões. Não sabe a quantidade de pessoas que vão voar. Pode ser que aquele itinerário venha outra companhia aérea e tome aquele itinerário, porque presta um serviço melhor. Enfim... É muito complexo, é melhor eu pegar setores de fácil entendimento, que tenha previsibilidade, que tenha resultado, certo? Como que eu analiso uma ação? Com base nos resultados que uma empresa dá. Se o negócio é muito complexo, como as ações do tipo barco pirata, de setores do tipo barco pirata, ou a empresa depende de muitos fatores externos para ter resultado, para ter lucro, esse dado não é confiável. Então, quanto mais previsível, mais confiável é, mais seguro é. Quanto mais complexo, mais imprevisível. É justamente o contrário, o oposto. Então, o que eu, Vinícius, gosto de ter na minha Magar? O que é a Magar? A combinação de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. É a carteira de investimentos que um investidor sempre em alta monta. Tá? Eu gosto de ter um pouco de cruzeiro e um pouco de lanche. Se você é uma pessoa mais conservadora, tá? E não tem problema ser conservador, tá? Você consegue ter uma excelente rentabilidade sendo conservador implementando o método. Quem for mais agressivo vai conseguir uma rentabilidade um pouquinho maior. Se for agressivo demais, vai perder em rentabilidade. Tem uma dose específica ali. Mas você consegue ter uma excelente rentabilidade, tá? Pelo menos 50% acima das ações e lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Quanto mais agressivo você for, mais ação do tipo lancha você vai ter. Quanto mais conservadora você for, mais ações previsíveis você vai ter. Sendo que você pode ter só ações previsíveis se você for ultra conservador. Tá tudo bem. A pergunta-chave é, quão previsível você quer que seja o teu investimento? Quanto você tolera de oscilação? Ah, não quero o mínimo possível. Só setor previsível.
Só cruzeiro. Ah, aceita uma oscilaçãozinha. Poxa, maior parte em cruzeiro, uma menor parte em lancha. Ah, eu aceito tranquilamente. Poxa, mais em lancha do que ação do tipo cruzeiro. Entende? A nossa jornada de investimento nunca é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, é uma jornada para longo prazo. Mas você tem que estar tranquilo no curto prazo. Você não pode cometer o que eu chamo de prostituição financeira. Que é você, poxa, tá sempre fazendo tudo por dinheiro. Você, poxa, eu quero ganhar dinheiro, mas você não consegue dormir em paz. Não consegue ficar sem olhar o noticiário econômico. Coisa chata, maldita. Não adianta você estar sempre nervoso na busca por ganhar dinheiro. Você está trocando tua sanidade por dinheiro. Poxa, você vale tão pouco. Então eu combino lancha com previsível e evito barco pirata. Mas se tiver muito barato, eu posso investir, tá? Por que eu tenho que ter cuidado com as ações desse tipo barco pirata? Porque olha só, as commodities, eu falei um pouquinho sobre elas, vou falar um pouquinho mais. Elas têm a característica de reversão à média. Então, aqui eu estou te mostrando o minério de ferro, tá? De 2010 para frente, até 2022. A gente vê que o minério ele já teve em quase $200 lá em 2011. Depois ele caiu a $40, agora voltou a 200 e daqui a pouco ele vai cair a 40 de novo. E assim por diante. A gente não consegue prever quando que isso vai acontecer, mas ele sobe e cai. E aí quando está uma alta lucratividade numa ação desse setor, porque a commodity está com preço muito alto, você pensa, caraca, é hora de investir. Só que daqui a pouco o preço vai desabar e a empresa vai começar talvez até a dar prejuízo. Então é bem complexo, tá? Só que se tiver muito barato, eu posso investir. Poxa, Vinícius, como assim muito barato? Eu vou fazer uma recomendação para você agora, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um outro vídeo onde eu mostro como encontrar as ações mais baratas da bolsa. Para você identificar quando o preço de uma ação está extremamente baixo frente ao que ela vale. Então, se uma empresa desse tipo, desse setor, barco pirata, estiver muito barata, aí eu posso investir. E principalmente se a commodity, se é uma empresa de petróleo, se o petróleo estiver em baixa também. E ela estiver lucrativa, barata, aí eu posso investir. Caso contrário, eu prefiro ficar longe, tá? E a lógica é, quanto mais volatilidade, mudança de preço, oscilação você tiver nas suas ações, mais anti-ações você vai precisar ter. Quanto mais barco pirata e mais lancha, mais anti-ações você precisa. O que são anti-ações? Investimentos que se valorizam pelo menos de 2 a 3 vezes mais que a queda das ações quando elas caem. Ações caem 50, aqui sobe 100, 150, pelo menos. E aí, combinando isso, você consegue lucrar nas altas casas da bolsa. Se você tem mais ações previsíveis, aí você pode ter um pouco menos de anti-ações. E aí você vai ter que escolher isso e calibrar, tá bom? Assim você consegue reduzir a tua volatilidade, a tua oscilação de preços e ter maior rentabilidade no longo prazo. Vinícius, eu duvido que isso aconteça. Eu duvido que você consiga ter menos risco e mais retorno, mais rentabilidade. Ah, você duvida? Então vem aqui no meu Instagram. Meu Instagram é @marinovinicius. Clica aqui, ó, alunos PISA, tem um destaque aqui, ó. E tenha cãibra, lesão por esforço repetitivo, olhando histórias de pessoas que conseguem esse tipo de resultado. E comprovam aqui, tá? E, poxa, isso é básico. Você consegue, reduzindo a volatilidade, ter mais rentabilidade no longo prazo. Certo, gente? Se fez sentido para você, se esse conteúdo te ajudou de verdade, faz o seguinte agora. Clique aqui embaixo em gostei, um coraçãozinho, um like, alguma coisa assim, porque assim esse conteúdo vai chegar para mais pessoas. Assim a gente consegue ajudar mais gente. Tem muita gente perdendo dinheiro na bolsa. Me ajuda a compartilhar isso com mais pessoas. Clique em curtir e, além disso, também você pode compartilhar diretamente com os seus amigos, familiares, enfim, não economiza que você sabe que esse conteúdo realmente está recheado de ouro em pó. Então compartilha, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.